Meus irmãos, celebramos o 8º domingo do tempo comum, já se aproxima a quaresma, quarta-feira de cinzas é logo ali, e nós temos no evangelho de hoje essas máximas de Nosso Senhor, algumas parábolas, algumas imagens que podem nos ajudar a examinar melhor nossa consciência, inclusive antes de entrarmos nessa quaresma. Então nós podemos pensar, começando por essa primeira fala de Jesus, pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos numa cova? Nosso Senhor pergunta isso com uma espécie de divina ironia, né? E quantos no nosso tempo, meus irmãos, se arrogam ser mestres dos outros? Nós mesmos, inclusive, né? Temos uma certa facilidade em nos autoproclamar mestres das outras pessoas. É preciso também que nós pensemos quem são os nossos mestres, né? Eu acho interessante a ideia de que uma ideia que eu escutei certa vez, né, de uma assembleia de vozes, né? Então eu tenho certos autores, eu tenho certas pessoas que eu costumo escutar, né? E eu dou ouvidos a essas pessoas. As pessoas que não estão na assembleia de vozes, eu não me preocupo lá muito com a opinião delas, né? Então, claro, a primeira pessoa que eu preciso escutar é Deus, né? A palavra de Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, o mestre dos mestres. Ele deve ser o nosso guia, né? O nosso verdadeiro mestre. Mas, é claro, eu pessoalmente tenho alguns autores que têm um apreço maior. Vocês me veem com frequência citar Chesterton, Santo Afonso, Maria de Ligório, às vezes o venerável Fulton Sheen. Fazem parte da minha assembleia de vozes, de certa maneira. Ou seja, autores que eu escuto e procuro assimilar, de certa maneira, muitas das suas ideias e do seu modo de pensar. Mas insisto, nós precisamos ter o Cristo como mestre para que nós tenhamos o pensamento de Cristo, como diz São Paulo. Ter o pensamento de Cristo para discernir os acontecimentos a partir da visão de Nosso Senhor. Por isso é importante nós pensarmos quem são os nossos mestres, né? Quem são estes que nos guiam de fato, né? Depois o Senhor diz, um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. E é interessante pensarmos sobre isso, né? Uma vez que eu escuto uma determinada pessoa e essa pessoa me comunica certos princípios dela, de alguma forma eu vou me tornando uma espécie de filho espiritual dessa pessoa. A paternidade espiritual envolve principalmente isso, né? Comunicar um espírito, né? Então, por exemplo, se você é pai, né? Você é mãe, a sua maternidade, a sua paternidade espiritual envolve isso. Comunicar a sua fé para os seus filhos, comunicar os seus princípios, o seu modo de agir, né? Aquilo que é bom, né? Por isso é preciso que os pais procurem ser virtuosos para dar esse exemplo para os filhos. Assim também, tendo Cristo como mestre, né? Nosso Senhor quer que nós cheguemos até, né, a essa estatura, como diz São Paulo, né, para que o homem seja formado e chegue até a estatura de Cristo. Por isso o Senhor quer que nós o imitemos. E nesse contato cada vez mais íntimo com o Senhor, nós vamos nos parecendo cada vez mais com Ele. É aquela analogia, né, onde o ferro, ali em contato com o fogo, vai adquirindo as características do fogo. Às vezes um pouco da cor, então, né, o calor, né? Daqui a pouco o ferro, depois de muito contato com o fogo, começa também a soltar certas labaredas. Nós precisamos então, nos aproximando cada vez mais do Cristo, nos parecermos mais com Ele. Isso é um discernimento, né, de avanço na vida espiritual. Então o Senhor também nos diz aqui, por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Bem, aqui eu acho que uma máxima interessante para nós seguirmos, uma regra geral, e eu acredito que na maioria das vezes que você seguir essa regra você vai acertar, é o seguinte: procurar ser mais benevolente com as pessoas e um pouquinho mais exigente consigo mesmo. A nossa tendência é o contrário, né? A gente é extremamente benevolente com os nossos defeitos e queremos que as pessoas sejam benevolentes com os nossos defeitos. E quanto aos outros, nós somos extremamente exigentes, né? Um pequeno grão de areia no olho do outro já, né, merece que nós apontemos, que nós reclamemos até, enfim.
Então, benevolência, meus irmãos. Sabe, eu gosto muito dessa palavra, acho que ela ressoa tão bem, sabe? A benevolência. Se nós formos benevolentes com os nossos irmãos, Deus será extremamente misericordioso conosco. O Senhor disse: sede misericordiosos, como vosso Pai do céu é misericordioso. Com a medida com que medirdes, vós sereis medidos. Procure ser benevolente na hora de medir, né? Isso não significa passar pano para o erro do outro, mas a benevolência com o outro significa o seguinte: eu me preocupo mais com o bem do outro do que em fazer o meu juízo temerário em relação àquilo que o outro fez, sabe? Eu realmente quero o bem daquela pessoa e não simplesmente me aproveitar daquela falha para julgá-la, condená-la e falar mal dela, né? Então, importante isso, né? Primeiro a gente precisa tirar a trave, né, que está no nosso próprio olho. E então nós poderemos fazer a correção fraterna, né? E será realmente fraterna se nós não formos movidos pela soberba de nos acharmos superiores aos outros porque não temos esse ou aquele defeito. O Senhor diz: como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Aqui o Senhor não... vemos aqui que o Senhor não proíbe a correção fraterna. Não, pelo contrário, Ele incentiva a correção fraterna. Mas é preciso que nós enxerguemos bem para fazer a correção fraterna. Então o Senhor continua, neste que é, acho que, o coração do Evangelho de hoje. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O Senhor então aqui coloca como um critério, e esse critério de discernimento é muito importante, né? Se a gente está progredindo na vida espiritual, a gente observa isso de fato pelos frutos, né? Ainda que sejam pequenos frutos, mas precisa dar algum fruto. O Senhor usa essa imagem também no Evangelho de São João, quando ele diz: eu sou a videira e vós os ramos. Então o Senhor diz que nós devemos permanecer nele para que a gente possa dar fruto de fato. E então nós temos o último versículo do Evangelho de hoje. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Sabe, esse versículo me recorda um verso do poema de Camões, Os Lusíadas, onde ele diz assim: que onde reina a malícia está também o receio, que a faz imaginar no peito alheio. Ou seja, se a malícia reina no meu coração, eu começo a pensar que essa malícia também está no coração do outro, né? Então eu começo a fazer julgamentos temerários com base nisto também. O contrário desse verso de Camões, né, nos Lusíadas, é uma frase de Santa Teresinha que também me marcou muito. Conta-se que Santa Teresinha queria entrar no Carmelo antes mesmo de ter a idade mínima, né, necessária. E por isso fizeram uma viagem para Roma para pedir a dispensa para o Papa, né? E Santa Teresinha conta nos seus escritos que ela tinha um certo receio de cair em algum pecado de impureza, né? E é interessante que ela conclui assim: naquela época ainda não tinha entendido que tudo é puro para os puros. Ou seja, o contrário desse verso, né, de Camões, onde existe a malícia em mim e por isso eu enxergo a malícia nos outros, é essa frase de Santa Teresinha, onde se eu tenho um coração puro, se eu tenho um coração bondoso, benevolente, né, eu procurarei enxergar isso também no outro. Não é uma espécie de ingenuidade, de forma alguma, né? Mas é essa benevolência natural de procurar mais a bondade, né, do que razões para julgar aquela pessoa. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Meus irmãos, a Quaresma está próxima, está às portas, né? Quarta-feira de cinzas é logo ali. Então, se você precisa de uma confissão, procure se confessar antes de começar a Quaresma, né? Pense na penitência que você oferecerá, no sacrifício que você oferecerá a Deus nessa Quaresma e procure viver bem esse tempo de retiro espiritual. Nós vamos entrar no deserto, né? O deserto é lugar da penitência.
da mortificação, mas principalmente o deserto é lugar do encontro com o Senhor, onde Ele fala ao nosso coração. Cor ad coro loquitur. O coração falando ao coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.